Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos com uma palestra virtual aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nessa sexta-feira, em que traremos o tema Lei de Conservação. Vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, mais uma vez nós te pedimos que esteja conosco, nos amparando e sustentando, para que possamos trazer esse tema, que é um dos temas das leis morais da vida, de O Livro dos Espíritos, que possamos trazê-lo conforme a nossa preparação, com os itens pesquisados, com os temas refletidos, para que assim possamos aproveitar o tempo e respeitar a nossa audiência, que está agora em casa, que está às vezes no trabalho, não agora à noite todos, mas de dia, em horários alternativos, que todos possam aproveitar desse tema trazido brilhantemente e organizado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Ampara-nos hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, falaremos hoje sobre uma das leis morais da vida, a lei de conservação, que é um dos temas contidos lá no Livro dos Espíritos. O tema é muito vasto, né? Nós vamos falar dessa lei de conservação que abrange todos os seres vivos e também de temas correlatos, como, por exemplo, a nossa proteção, a nossa alimentação, como que a lei de conservação está regendo tudo isso. Então, para iniciar, nós vamos trazer uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão número 702, que diz assim: é lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, é a resposta dos espíritos superiores. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outro. Então, Allan Kardec começa perguntando se a lei de conservação, né, se o instinto de conservação é uma lei da natureza. Olha só a pergunta que ele elaborou no século XIX. E a resposta dos espíritos foi, sem dúvida, que é algo que é próprio de todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de inteligência. Então, se no homem o instinto de conservação ele é raciocinado, para outros seres vivos ele é puramente maquinal. Vejam que a resposta fala em todos os seres vivos que possuem o instinto de conservação, então incluindo plantas, animais e o ser humano. Nós que já estudamos evolução, sabemos dessa longa caminhada do espírito, do princípio espiritual, que começa presente lá nos minerais, passando pelo reino vegetal, pelo reino animal, e até chegar no reino hominal, né, sofrendo uma transformação, se transformando, né, no ser inteligente, né? Então, o princípio espiritual, o princípio vai transitando pelos reinos, até chegar no reino hominal.
Então, começando pelas plantas, né, dentre os seres vivos, a gente vê que, como manifestação do instinto de conservação, as plantas têm vários mecanismos de defesa para se protegerem de predadores, de doenças e também de condições ambientais adversas. Para isso, as plantas contam com mecanismos físicos, químicos, comportamentais ou genéticos. E podemos trazer vários exemplos. Um dos exemplos mais interessantes é dos girassóis, porque os girassóis, como o próprio nome já diz, eles se voltam para o sol, porque precisam de muita luz solar para crescer e se desenvolver. Então, é a é o instinto de conservação agindo ali. A luz solar ajuda as plantas a produzir clorofila, que é uma substância essencial para a fotossíntese. Então, os girassóis têm um mecanismo chamado fotogenismo, fototropismo, melhor dizendo, que é a capacidade de se mover em direção à luz. Esse fototropismo, ele é causado por uma substância chamada auxina, que é produzida pelas folhas dos girassóis. A auxina se move para o lado da planta, que não está recebendo luz solar, e faz com que o caule se curve em direção à luz. Então, a gente percebe que nas plantas, esse instinto de conservação, ele é puramente maquinal. E não é como no homem, que é raciocinado. E os animais? Eles têm também um instinto de conservação? Claro, para se protegerem de predadores, de doenças, também de condições ambientais adversas, os animais usam uma variedade de mecanismos, também químicos, físicos, comportamentais. Como exemplo de mecanismos químicos, podemos encontrar nas cobras venenosas, que produzem veneno que pode matar os seus predadores, mecanismos comportamentais, por exemplo, construir ninhos ou se camuflarem, não é? Os animais fazem isso para se autopreservarem. Os coelhos, eles têm a capacidade de correr muito rápido. E um exemplo maravilhoso que é o exemplo do camaleão, que pode mudar de cor para se camuflar no ambiente. Isso ajuda o camaleão a se proteger de predadores e capturar presas. A lagartixa também, quando ela solta sua cauda, quando é atacada por um predador, a cauda continua se movendo por alguns minutos, que distrai o predador, dá tempo à lagartixa para escapar. No ser humano também, os recém-nascidos já apresentam alguns comportamentos que indicam o instinto de conservação, como o reflexo de Moro, que é um movimento brusco que os bebês fazem quando se sentem desconfortáveis ou assustados. Esse reflexo ajuda os bebês a se protegerem de quedas e outros acidentes. Então, como manifestações do instinto de conservação. E a ciência, ela também reconhece a existência do instinto de conservação. Veja um trecho de um artigo científico intitulado O Instinto de Conservação em Animais e Plantas, que foi publicado na revista Animal Behavior, em 2005. Ele diz assim: o instinto de conservação é um conjunto de comportamentos que os seres vivos desenvolvem para se protegerem de perigos e garantir a sua sobrevivência.
É um mecanismo essencial para a sobrevivência dos seres vivos, pois ajuda os animais e plantas a evitar predadores, doenças e condições ambientais adversas. Então, a ciência reconhece a existência do instinto de conservação. Na questão seguinte, na 703, Allan Kardec pergunta: com que fim otorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Qual a finalidade? Para que Deus nos deu, né, a todos nós seres vivos o instinto de conservação? Resposta: porque todos têm que concorrer para cumprir os desígnios da providência, cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Então, Deus nos deu o instinto de conservação porque nós precisamos viver para cumprir os desígnios dele, os desígnios da providência. A vida nos é necessária para o nosso aperfeiçoamento. É por isso que temos que lutar por ela, lutar para sobreviver, né, para conservar a vida nesse atual corpo físico nosso. Mas, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Está lá na questão 704. Né? Você tem o instinto de conservação para sobreviver, mas Deus nos deu também os meios para isso? Resposta: certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Sempre o problema da nossa ignorância. Não conseguimos compreender ainda essa amplitude dos meios de sobrevivência que temos na Terra. Né? Então, é parte daquilo que ainda a gente não sabe. A gente se recorda do povo etrusco que viveu ali na Península Itálica antes mesmo do surgimento de Roma. Né? Aliás, foram eles que povoaram Roma nos primeiros tempos, mas eles estavam ali antes. E eles trabalharam a terra, drenaram os pântanos e passaram a cultivar, passaram a aproveitar os minérios. Então, é um povo que começou a compreender, né, como utilizar os meios de sobrevivência. Então, rapidamente, eles tinham ferramentas de ferro fundido, eles utilizavam o cobre, mas fizeram uma obra extraordinária, drenando os pântanos da região que hoje é chamada de Toscana, para iniciar ali o cultivo da terra. Continuando na questão 704, diz assim: não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão o que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então entramos aqui naquele problema nosso de homens imperfeitos, de não sabermos diferenciar o que é necessário para nós daquilo que é supérfluo. É um velho problema nosso. Porque a terra, diz a resposta, ela produz de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam. Então, não temos dúvida de que a terra, ela
produz o necessário para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência de todos que a habitam. A Terra é um planeta habitável porque tem uma atmosfera que contém oxigênio, tem água líquida, né? Há uma temperatura adequada para a vida. A Terra também tem uma variedade de recursos minerais, né? E naturais, como alimentos, água, energia, que são necessários para a sobrevivência dos seres vivos. É por isso que a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela estima que a produção mundial de alimentos é suficiente para alimentar toda a população mundial. No entanto, cerca de 800 milhões de pessoas não têm acesso suficiente a alimentos nutritivos. Então, embora a Terra produza o necessário para a nossa sobrevivência, cerca de 800 milhões de pessoas, mais de 10% da população mundial, não tem acesso suficiente a alimentos nutritivos. Portanto, estão naquela situação que se chama hoje de insegurança alimentar, ou até mesmo de fome mesmo. E na questão 705, dada essa resposta dos espíritos, Allan Kardec prossegue perguntando. E ele pergunta assim: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Allan Kardec, no século XIX, certamente havia visto secas em alguns países que produziram muita fome. Então ele pergunta, uma pergunta natural: por que é que a terra nem sempre produz o bastante para fornecer ao homem o necessário? É uma boa pergunta. Então, a gente pode dizer que os principais fatores que contribuem para isso, para essa situação de insegurança alimentar, são a pobreza, os conflitos que podem interromper a produção, como a gente está vendo, por exemplo, agora na guerra da Ucrânia, né? Essa invasão da Rússia na Ucrânia, dois países com muita produção agrícola. Isso interrompeu a exportação de alimentos, principalmente de trigo da Ucrânia, para o restante do mundo, para os países da África, provocando fome. As mudanças climáticas, a desigualdade na distribuição de terras, tudo isso gera insegurança alimentar. Então, por que que a terra nem sempre produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Muitas vezes a culpa é da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra, né, na continuação da questão, diz assim: a terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele, o homem, emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. É nossa culpa, porque não nos contentamos com o necessário e vamos em busca do supérfluo. Então, empregamos recursos na busca desse supérfluo. É por isso que falta o necessário a uma grande parcela da população da Terra. Por bens da Terra, unicamente se deve entender os produtos do solo? Allan Kardec pergunta isso aos espíritos. E a resposta, de forma sintética, diz assim: por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Ou seja, são os bens da terra,
mas as suas transformações. Os minérios com seus diferentes empregos, diferentes transformações, a madeira, os imóveis, os alimentos, tudo isso são bens da terra. É a representação daquilo que temos de material na terra. Tudo é produto do solo. E na questão 707, a pergunta é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Então, temos na Terra alguns indivíduos a quem faltam os meios de subsistência, mesmo cercados pela abundância. A gente está acostumado a ver aquelas paisagens das grandes capitais, prédios de luxo, né? E em torno deles os bolsões de pobreza. Então, os indivíduos que moram nesses bolsões de pobreza, eles estão cercados pela abundância. Eles muitas vezes, das suas moradas humildes, veem as festas com desperdício de alimentos nessas mansões, nesses apartamentos de luxo. Então, a que se deve atribuir isso? E a resposta é bem categórica: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Então, são duas respostas. A que se deve atribuir isso? Primeiro, ao egoísmo do homem, esse cancro da humanidade que é o egoísmo. E segundo, muitas vezes, essa situação de faltarem os meios de subsistência se deve à própria incúria do homem. É culpa do próprio homem. Devem-no a si mesmo. Então, aqui já entra numa questão da nossa, que trata da nossa disciplina, do nosso empenho, da nossa proatividade, né? Faltam os meios de subsistência para alguns por causa do egoísmo de poucos, né? O egoísmo dos homens, né? Que querem monopolizar os recursos, que concentram em suas mãos os recursos. E também a própria questão individual da pessoa, dela não trabalhar para obter os seus meios de subsistência. E na própria questão, a espiritualidade já faz referência ao ensino de Jesus. É um ensino que diz: buscai e achareis. Essas palavras, dizem os espíritos, não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra. Não basta olhar, mas que lhe é preciso procurá-lo, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde, né, muito frequentemente, são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Na vida, nós encontramos obstáculos? Claro, muitos obstáculos. É uma verdadeira corrida de obstáculos, né? São muitos os obstáculos, os impedimentos que a gente encontra na vida, os desafios, mas não podemos desanimar com esses obstáculos. Temos que seguir as lições de Jesus quando ele diz para nós assim: buscai e achareis. Não devemos deixar que faltem para nós os meios de subsistência devido à nossa própria inação, da preguiça, da falta de atividade, da incúria, do despreparo.
Mas aí Allan Kardec vai mais fundo ainda, né? Nesse tema. E já estamos falando aqui de um tema social, porque a fome, ela não é um problema individual, ela é um problema da própria sociedade também. Quando alguém está com fome, não é ele que falhou somente. Há ali também uma falha coletiva da humanidade. Então, na questão 708, a pergunta é a seguinte: não há situações em as quais os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Então, qual é essa pergunta? Está falando daquelas situações em que os meios de subsistência, de forma alguma, dependem da vontade do homem. Ele não ter os meios não depende da vontade dele. E a privação daquilo que ele mais necessita, muitas vezes parece uma consequência da força mesma das coisas. Ou seja, está fora do alcance dele mudar aquela situação. O que é que caracteriza isso? É isso uma prova, respondem os espíritos. Ele compete sofrer. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus. Então, há aquelas pessoas que estão na miséria e, por mais que façam, eles não saem daquela situação. Eles não encontram os meios de subsistência. Parece que aquilo não depende da vontade dele. Ele pode tentar qualquer iniciativa que irá continuar na miséria. É porque isso é uma prova escolhida por ele lá no plano espiritual. E, portanto, se torna aqui algo que realmente vai acontecer. Então, nessas situações de prova, o nosso mérito consiste em submetermos-nos à vontade de Deus. E aí uma questão, a 710, que diz respeito a muito do que estamos estudando no momento, né? Naquela obra, Mundos Habitados no Sistema Solar. Nessa questão, Allan Kardec pergunta aos espíritos, nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Né? Então, imaginemos um planeta mais avançado do que a Terra, Saturno, Júpiter, Mercúrio. Os espíritos lá têm necessidade de alimentar-se? Né? É tratado nessa obra sobre isso. E a resposta de Allan Kardec, a resposta dos espíritos a Allan Kardec aqui é: tem, tem necessidade de alimentar-se, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Os corpos deles são mais sutis do que o nosso. Portanto, eles não precisam de uma alimentação tão grosseira como a nossa, né? Comemos raízes, comemos carne, comemos tubérculos. É uma alimentação apropriada ao corpo que eles possuem. E na questão 711, Allan Kardec volta a tocar em outra questão relacionada ao social. Ele pergunta assim: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Olha só, entramos aqui no ramo do do direito social. E a resposta da espiritualidade é: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem
o meio de conseguir, de cumpri-lo. Portanto, o uso dos bens da terra é um direito, sim, de todos os homens. Consequência da necessidade do homem de viver. Deus nos impôs um dever, mas, ao mesmo tempo, nos deu os meios de cumpri-lo. Eu pesquisei na Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Homem, né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem, se constava lá esse direito ao uso dos bens da terra. Então, eu vi lá no artigo 25 da Declaração dos Direitos do Homem que toda pessoa tem direito a um padrão de vida adequado para a saúde e o bem-estar de si e de sua família, inclusive alimentação, vestimenta, habitação, olha aí, lei de conservação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança no caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. Esse artigo, ele pode ser interpretado como um direito ao uso dos bens da terra, pois a terra é essencial para a produção de tudo aquilo que é direito dele: alimentos, vestimenta e habitação. Além disso, a terra é importante para a saúde e o bem-estar geral das pessoas, pois fornecem ar puro, água potável e espaços verdes. Então, vemos pessoas militantes que lutam pelo direito ao acesso à água, né? Nós temos água em abundância no Brasil, mas muitas vezes esse direito de acesso à água, ele é tolhido, né? Temos direito a espaços verdes, mas o essencial para nós, além naturalmente das condições para a vida humana na Terra, a nossa necessidade essencial são alimentos, vestimenta e habitação. Então, Deus nos deu o meio de cumprir esse dever, que é a nossa necessidade de viver. E viver para quê? Para cuidar dos desígnios da providência. E, falando um pouco da matéria, dos bens materiais, na questão 712, Allan Kardec pergunta: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Por que é que comemos um alimento gostoso, sentindo prazer? Né? Por que é que Deus colocou esse atrativo para nós nesses bens materiais? Resposta: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, o bem material ele tem atrativos para nos impulsionar ao cumprimento da nossa missão, para nos impulsionar ao trabalho e também para nos experimentar por meio da tentação. Por exemplo, a tentação de se apossar do alheio, daquilo que é do outro. Qual o objetivo dessa tentação? Allan Kardec pergunta na letra A. Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, temos o impulso para cumprir a nossa missão, né, que é transformar esses bens materiais para prover a nossa subsistência aqui na Terra, para manter a vida e, dessa forma, cumprir os desígnios da providência. Então, temos o dever de viver.
Então, para nos instigar a buscar esses meios, é que serve o atrativo dos bens materiais. E também para nos experimentar através da tentação. Mas traçou a natureza limites aos gozos, né? Podemos sentar à mesa e comer indefinidamente? Não. A nossa própria constituição física traz uma limitação para isso, é o tamanho do nosso estômago. Né? Com poucos minutos de alimentação, o nosso corpo já retira aquela sensação de fome. É por isso que algumas pessoas começam as refeições pela salada, porque vai comendo a salada e se comer lentamente, vão passando os minutos, e quando ele chega naquela parte que tem mais calorias, a sensação de saciedade já chegou. Então, o nosso próprio corpo traça limites a esses gozos. Então, com a nossa própria organização, diz lá na questão 716, a natureza já traçou o limite das nossas necessidades. Mas a resposta faz uma ressalva. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição. E lhe criaram necessidades que não são reais. É a pura verdade. Sofisticamos, às vezes, o nosso paladar, exigindo alimentos mais elaborados, né? Então, viciamos o nosso sistema nutricional. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de consumirem alimentos com partículas de ouro, somente para que o prato fique mais caro e ele possa, assim, na sua mentalidade mórbida, se diferenciar dos demais mortais. Então, viciamos a nossa constituição física. Na questão seguinte, 717, uma questão muito importante, também relacionada ao social e relacionada ao egoísmo. Que se há de pensar dos que assarbancam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Então, a gente vê casos daquelas pessoas cujas casas têm 30 banheiros, mas ela só usa um de cada vez. Não é? Ele tem coleção de carros na garagem. Tem gente que tem 100 carros na garagem, também só anda de um de cada vez. Então, a resposta, né? O que é que se há de pensar dessas pessoas que assalbancam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daquelas pessoas a quem falta o necessário? Porque, enquanto para aquele está sobrando dinheiro, para o outro, ele não tem dinheiro nem para alimentação diária. Então, a resposta é: esses olvidam a lei de Deus, né? Eles esquecem a lei de Deus. Terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros, né? Lei de causa e efeito. Essas pessoas que estão tomando posse dos bens da terra, tudo para si, causando prejuízo para os outros, estão esquecendo a lei de Deus e vão responder por todas as privações que houverem causado ao semelhante. Né? Se alguém passa fome porque eu retive todos os recursos financeiros para mim mesmo, eu irei responder por isso perante a lei de Deus. Vou responder pelas privações que eu tiver causado aos outros. Esses causam prejuízo aos outros e causam necessidade, geram necessidades para os outros, são pessoas egoístas e insensíveis.
Eles não estão preocupados com o bem-estar dos outros e só estão interessados em seu próprio prazer. Eles estão ignorando a realidade de que existem pessoas que estão lutando para sobreviver e que precisam de ajuda. É sem dúvida que essas pessoas estão cometendo um erro moral. Elas estão violando o princípio da justiça, que diz que todos os seres humanos têm direito a uma vida digna. Eles também estão violando o princípio da solidariedade, que diz que todos os seres humanos são responsáveis uns pelos outros. Nessa hora, gente, é importante lembrar que a Terra é um bem comum e que todos os seres humanos têm o direito de usá-lo ou usá-la para sobreviver e prosperar. Aqueles que tomam para si mesmos todos os bens da terra estão privando os outros desse direito. Eles estão causando injustiça e sofrimento e terão que responder por isso perante a lei de Deus. Na questão 718, Allan Kardec pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Por causa da lei de conservação, nós temos que prover as necessidades do corpo? Temos que buscar alimento, buscar abrigo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. E estamos aqui com a missão de trabalhar. Temos o dever de viver e trabalhar para cumprir os desígnios do Criador. E Allan Kardec mostrou-se curioso com relação àquelas pessoas que procuram o próprio bem-estar. Será que essas pessoas merecem censura? Resposta dos espíritos: é natural o desejo do bem-estar, é humano. Deus só proíbe o abuso, não o uso, por ser contrário à conservação, né? Porque quando abusamos, né? Se abusamos dos alimentos, nós vamos ter problemas de saúde. Então, e não estamos cumprindo o que determina a lei de conservação. Deus não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. E, por fim, entramos numa questão controversa, espinhosa, em que vamos falar do consumo de carne. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Será que comendo carne nós estamos contrariando a lei da natureza? Resposta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Então, nosso corpo físico ainda necessita da carne. É claro que muitos que estarão ouvindo essa palestra podem ser talvez veganos, não se alimentam de nada de origem animal. Mas a carne vai lhes fazer falta, mesmo com os tratamentos médicos que tentam suprir a ausência dessas proteínas da carne. Não é? A lei de conservação, né, considerando o estado do nosso corpo físico, da nossa constituição física atual, ela exige o consumo de carne. Mas isso não vai durar para sempre, né? Para que a gente possa abolir totalmente a carne da nossa alimentação, é necessário transformações evolutivas no nosso corpo.
às quais não chegamos ainda. Mas podemos reduzir o consumo de carne para já ir caminhando nesse sentido? Claro, né? Porque a resposta diz que é conforme a constituição física da pessoa. Então, se a pessoa já consegue reduzir esse consumo de carne, então ele deve caminhar nesse sentido, mas não abolir a carne totalmente, porque a resposta aqui é a carne alimenta a carne. E para finalizar, sobre a questão de nos preservarmos dos sofrimentos. Então, uma coisa que é óbvia para nós hoje, que não devemos criar sofrimentos voluntários para nós, né? Os chamados silícios, as mortificações. Isso não. Que nenhuma utilidade tenham para outra, né? Isso não é útil para o outro. Deveremos cuidar de preservar-nos dos sofrimentos que prevejamos ou nos ameacem. Vocês acham que deveremos nos preservar disso ou deixar por conta de Deus? Não, Deus é que vai cuidar. Resposta dos Espíritos. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Para isso é que nós recebemos o instinto de conservação. Para nos preservar dos perigos, das ameaças. Isso envolve a busca por alimentos, busca por abrigo, reprodução, proteção contra ameaças ou perigos. Tudo isso é prescrito pela lei de conservação. Então, gente, depois de ter trazido esse painel sobre a lei de conservação, eu agradeço a paciência de todos, os que nos assistiram do Bezerra, ou outros amigos da internet. Eu agradeço muito e convido para me acompanharem agora na prece final. Mestre amoroso, Senhor das nossas vidas, Senhor Jesus, obrigado por esses momentos de reflexão em torno da lei de conservação, da nossa alimentação, da nossa prevenção contra os perigos, daquelas questões relacionadas ao social, à distribuição e igualdade das riquezas, distribuição igualitária das riquezas, tudo isso que afeta e torna infelizes a milhões de companheiros aqui no mundo, né? Como a falta de acesso aos meios básicos de sobrevivência, aquela fome estrutural que muitos passam aqui na Terra, aquelas situações de extrema pobreza. Por tudo isso, Senhor, que estudamos, nós agradecemos, lembrando da recomendação de Paulo de Tarso, que nos diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Então vamos trabalhar para ver o que podemos melhorar no mundo, para cumprir aqui a nossa missão nessa terra. Muito obrigado, Senhor. Ampara-nos a todos e que assim seja.